Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 do capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 3 está no assunto o homem de bem. Nós já fizemos um pedaço do item 3, vamos dar continuidade hoje, sem pressa, com tranquilidade. E hoje nós já fizemos na semana passada 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o 6º parágrafo do item 3 do capítulo 17 hoje. Então, espero que todos vocês estejam bem. Se quiserem conversar sobre alguma coisa, se quiserem colocar aqui nos comentários ou mesmo no inbox alguma questão, alguma coisa, quiserem falar alguma coisa sobre o nosso estudo do Evangelho, estou à disposição. Bom, então vamos começar agradecendo por mais um dia de vida, que nós possamos no dia de hoje lembrar do quanto nós somos abençoados, do quanto nós temos motivos para agradecer e colocar os nossos corações, nossas mentes, nossas palavras e nossas ações à disposição de Jesus. Que assim seja. Bom, então, vou ler aqui o 6º parágrafo do item 3. É sobre o homem de bem. Então, antes a gente estava falando como é, segundo essa explicação que está no Evangelho, ser uma pessoa, ser um homem de bem, ser um ser humano do bem, ser alguém que está seguindo os ensinamentos, buscando a evolução. Então, como é essa pessoa? Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Então, aqui está dizendo que o homem de bem, o homem segundo as leis de Deus, o ser humano de bem, é alguém que encontra satisfação em ajudar, encontra satisfação em beneficiar as outras pessoas. É o que nós chamamos de altruísta, né? Que é o contrário do egoísmo. O egoísmo é a pessoa que pensa primeiro nela ou pensa só nela. E o altruísta é alguém que não foca apenas em si, que gosta de ver as coisas acontecendo da forma justa, da forma correta, de uma forma que seja bom para todos, que tem no seu coração um sentimento de alegria quando todo mundo fica bem. E não aquela pessoa que não está nem aí se o outro vai ficar bem ou mal, importa é ele ficar bem. Então, mais uma vez, fica comprovado aqui no Evangelho que o egoísmo é a raiz de todos os males, né? É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Então, aquela pessoa que nem passa pela cabeça alguma distinção. Ela nem precisa pensar, ela nem precisa se vigiar para não ser preconceituosa, vigiar para não ter nenhuma discriminação, vigiar para não considerar que outras pessoas de outra raça, de outra religião, de outra cultura sejam inferiores, porque isso nem passa pela cabeça. Então, ela simplesmente vê ser humano como ser humano, não importa. Ela nem repara se a pessoa é de alguma forma diferente dela. Simplesmente somos todos irmãos, assim que enxerga a pessoa de bem. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Então aqui fica bem claro duas coisas, que independente do que a outra pessoa pense, independente das opiniões dela, independente de a gente às vezes
nem compreender, nem conseguir entender pela lógica como que a pessoa pensa de outra forma, como que a pessoa pode pensar daquela forma que ela está expressando, isso não diminui o nosso respeito pela pessoa. E um outro aspecto aqui dessa questão é respeito às convicções sinceras, ou seja, é muito importante nós termos convicções sinceras e respeitar as convicções sinceras dos outros, mas está colocando aqui como se fosse uma condição para o respeito à sinceridade, e não aquela convicção, que nem deveria chamar convicção, nem deveríamos chamar isso de convicção, mas aquela opinião, aquela expressão de um pensamento, de um sentimento, de uma opinião, que seja com segundas intenções, não seja real e verdadeira do coração da pessoa, e seja simplesmente algo que ela está dizendo com algum interesse. Então, isso nem o próprio evangelho está falando que é digno de respeito. Claro que educação, benevolência, nós temos que ter sempre, né? Então, é isso, o homem de bem é aquele que respeita as convicções sinceras das outras pessoas. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, quando a gente se vê diante de uma situação que você fala assim, eu vou falar uma coisa, eu vou fazer uma coisa, eu vou tomar uma determinada atitude, e para pensar no efeito que isso vai ter sobre as outras pessoas, recua. Recua no sentido de, não vou falar isso daí pode deixar essa pessoa triste. Tem gente que faz de propósito, né? Tem gente que de propósito fala coisas que vai deixar o outro triste. Tem gente que procura algo a dizer que vá deixar a outra pessoa triste propositalmente. Fica buscando, vou falar isso para ferir a pessoa. Então, isso não está aqui fora de cogitação. Obviamente que isso não faz parte da atitude do homem de bem, do ser humano de bem. Mas, ao contrário, né? Além de pensar no que o outro vai sentir, ainda recua e pensa numa outra forma de dizer, pensa em outra coisa a ser feita para não ferir o coração daqueles que podem ser afetados pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Sempre olhar, sempre pensar antes de agir e de falar, olhando nesse aspecto, será que o que eu vou dizer é bom para todos? Será que a forma como eu vou me expressar vai fazer bem para todos? Maravilhoso isso, né? Como o mundo seria bom se todos nós fôssemos capazes sempre de fazer dessa forma. Bom dia, você que está aqui comigo, Arlete. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou, como a própria oração do Pai Nosso nos diz, né? Então, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, também é uma condição. Eu vou ser perdoado na medida em que eu perdoo. As minhas ofensas serão esquecidas na medida em que eu esqueço as ofensas que eu sofro. E aqui, gente, vale lembrar, né, vale ressaltar que esse esquecer não é esquecer. Na verdade, a palavra certa não seria esquecer. Seria muito mais voltado mesmo ao perdão, né? Porque esquecer implicaria em você fazer de conta que a pessoa não fez nada de mal para você. E nós precisamos nos amar. Outra coisa que diz nos 10 mandamentos, que tem a ver com essa coisa de você fazer e você receber, você ser perdoado da forma como você perdoa, diz você amar ao próximo como a si mesmo.
Então, não exclui o amor por nós mesmos, o respeito, a consideração, a benevolência, a caridade, nossa com a gente mesmo. Então, quando eu não ignoro que alguém fez mal para mim, eu posso perdoar a pessoa, eu posso amar a pessoa no sentido de não desejar o mal, jamais pensar em vingança, e não desejar o mal, não querer que ela sofra as consequências do mal que ela fez. Isso não cabe a nós. Simplesmente deixa que a vida segue, deixa que a vida é justa, deixa que Deus é justo, deixa que as coisas aconteçam como tiverem que acontecer, sem a nossa interferência para que a pessoa sofra alguma consequência do mal que ela fez, sem a nossa interferência nem em pensamento. Porém, não precisa esquecer no sentido literal da palavra, porque esquecer significaria a gente se colocar novamente à disposição para que a pessoa nos prejudique. E nós temos que nos responsabilizar pela nossa vida. Nós temos que nos responsabilizar por preservar os nossos sentimentos. Se quando a gente não se preserva, quando a gente não se responsabiliza por nós mesmos, quando a gente se coloca em perigo ou se coloca à disposição daquele que nos faz mal para ele fazer novamente mal, a gente volta a confiar em quem não merece confiança, a gente não se protege, a gente acaba se tornando um peso para as outras pessoas, porque a gente fica triste, a gente fica mal, a gente fica nervoso, a gente faz mal para nossa própria existência e, consequentemente, para os outros. A gente não deve fazer mal para nós mesmos, nunca, e nem deixar que os outros façam, né? Então, é nesse sentido, esquecer quanto a não desejar o mal, não querer que nada de mal aconteça para a pessoa. Não no sentido de ser feito de bobo por ela, né? Nós podemos dar chances, dar votos de confiança, porém, nunca deixar que isso nos prejudique. Se for algo que a pessoa ainda não provou que ela mudou e que ela pode agir de forma diferente, a gente não deve se expor a ações prejudiciais de alguém que já nos prejudicou antes. E aí, gente? Bom, vamos tentar finalizar. Deixa eu ver que horas são. Não dá tempo de, acho, finalizar esse item 3. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Então, assim, eu vejo uma pessoa errando, eu vejo uma pessoa que está fazendo algo de ruim e eu percebo, eu tenho o discernimento de perceber que aquilo não é bom. Porém, se a gente for sincero, verdadeiro e tiver capacidade de olhar para nós mesmos, de nos autoavaliar, de observar com sinceridade a nós mesmos, nós vamos ver que muitas vezes nós também precisamos de indulgência. O que é a indulgência? É você... tem a ver, nós usamos mais a palavra tolerância para isso. Que é assim, não tem um dia que a gente acorda de mau humor, que a gente não dá um bom dia muito simpático, que a gente, talvez, alguém venha animado falar com a gente não tá tão animado assim, ou a gente se deixa levar por uma dor de cabeça, ou por uma dor emocional, por uma dor física, ou mesmo um dia que a gente tá da pá virada e tá, sei lá, olhando as coisas de uma forma negativa. Isso para falar coisas pequenas que a gente faz, que podem afetar negativamente as outras pessoas, mas não chega a ser uma maldade, né? Ainda mais quando temos alguma maldadezinha ali, um veneninho, fala mal de alguém, ou alguma coisa ruim que a gente faça que eu não esteja citando aqui, mas que cada um sabe de si. Não tem um dia que nós precisamos, não tem às vezes nós não precisamos que a outra pessoa seja tolerante? Não tem momentos que a gente precisa pedir desculpa? Fala assim, nossa, fulano, desculpa, hoje você veio me falar bom dia tão empolgado, mas eu tava tão preocupado com uma coisa que eu te falei um bom dia seco. Ou, olha, aquela hora que você veio conversar comigo, eu tava super ocupada, não pude te dar atenção. Às vezes a gente não pode ter atitudes assim que podem ferir outras pessoas, e a gente não precisa que elas sejam tolerantes com a gente, que elas tenham indulgência, então vamos ter com as outras pessoas também. Né? Isso é o que está dizendo aqui. Que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Mas, na verdade, aquele que estiver sem pecado, ele é tão bom, ele é tão amoroso,
ele é tão puro que ele nem vai querer atirar pedra, né? Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem em colocá-los em evidência. Aliás, que coisa horrível, né? Quando alguém procura um defeito da pessoa e uma oportunidade de expor esse defeito. Uma oportunidade de expor na frente de outras pessoas, provocar uma pessoa para que ela haja de uma forma que tocar num ponto fraco, para ela se irritar na frente dos outros, ou você fingir ser bonzinho, fingir que tá, sei lá, falando uma coisa legal e que os outros não percebem, que você tá sendo venenoso ali e fala algo que expõe um defeito, uma atitude negativa, uma ação errada que alguém fez. Que coisa horrível. Com certeza, Arlete, principalmente dentro de casa, né? Precisamos ser tolerantes mesmo, precisamos ser indulgentes. Fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem a nós, né? Principalmente em casa mesmo, porque todos nós, e não vai nenhuma crítica e nem considera... Existe a falsidade, mas existe também uma coisa normal de todo ser humano que não é falsidade, que é quando a gente está fora de casa, automaticamente pôs o pé para fora de casa, a gente já está vestindo uma máscara, né? Mas não no mau sentido, mas no sentido da máscara social necessária. É necessário a gente ter uma política da boa vizinhança, é necessário a gente ter uma certa diplomacia ao lidar com as outras pessoas, e dentro de casa a gente está mais solto, a gente está mais... espontâneo, né? Então, dentro de casa é maior a chance da gente errar, da gente ser, às vezes, mal-humorado, às vezes desagradável com os nossos queridos, como disse você. Então, sim, nós precisamos muito deles, nós precisamos muito que eles nos tolerem, e nós precisamos tolerá-los também. É isso aí. Então, se a necessidade o obriga a fazer isso de expor o defeito de alguém. Às vezes você é uma questão de trabalho, que você tem que evitar um mal maior, então um erro de alguém precisa ser exposto, ou, sei lá, alguma situação que cabe a cada um de nós aí imaginar que existem situações em que a gente é obrigado a expor um erro de uma pessoa. Porém, como que a gente deve fazer isso? Procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, eu preciso falar uma coisa errada que alguém fez, mas eu também posso aproveitar a mesma oportunidade para ressaltar alguma coisa boa. Olha, gente, aconteceu um erro aqui, aconteceu um problema, nós precisamos corrigir isso, tal situação, né? Quem sabe até seja possível evitar falar nomes, mas se não for possível, enfim, expor. Porém, eu queria ressaltar também que houveram coisas boas que aconteceram, que esse fulano ajudou a gente em tal situação, que eu quero ressaltar aqui a importância dessa atitude super positiva que a pessoa fez, mas nós vamos precisar corrigir esse erro, né? Não, sempre existe um jeito caridoso da gente falar até das coisas ruins que os outros fizeram. Imagina, você não gostaria? Fala assim, eu cometi um erro que vai ter que ser exposto. Meu chefe vai ter que expor o erro na frente de todo mundo, ele vai ter que falar sobre isso, afinal isso que eu fiz precisa ser corrigido, vai precisar de todo mundo trabalhar a mais, vai precisar todo mundo ter uma determinada atitude aqui no trabalho por causa de um erro que eu cometi, ou dentro da família, ou em qualquer situação. Mas você não gostaria que esse erro fosse exposto e ao mesmo tempo fossem ressaltadas as suas qualidades para amenizar, para você não ficar se sentindo mal? Maravilhoso isso, né? Então, se a gente gostaria que fizesse com a gente, mais uma vez, fazer ao outro é o que as leis de Deus pedem pra gente. É o que Jesus nos ensinou. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. O homem de bem faz isso. Busca olhar para as próprias sombras. Não é fácil isso não, gente. Tem que ter muita coragem,
tem que ter muita força para a gente olhar para as nossas próprias sombras. Buscar o autoconhecimento para olhar para as nossas próprias qualidades, para as nossas forças, para aquilo que nós fazemos bem, para aquilo que nós somos bons, para reconhecer os nossos próprios, as nossas vitórias, as nossas conquistas, saber o quanto nós evoluímos, saber o quanto nós superamos dificuldades, mas também olhar para as nossas sombras. Essa é a parte difícil do autoconhecimento, mas é extremamente necessária, porque a gente não pode mudar o que a gente não sabe que existe. A gente não pode trabalhar para ser melhor e para amenizar os nossos defeitos se a gente não sabe quais são esses defeitos, se a gente não presta atenção, a gente nem imagina que a gente tem determinado defeito. Vamos supor, o orgulho. Eu nem imagino que eu sou orgulhosa. Aí eu não consigo ficar vigilante no meu dia a dia para identificar os momentos em que eu estou sendo orgulhosa para ir aos poucos corrigindo isso, não é mesmo? Então, o homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Então, eu traduzo isso como ele é muito corajoso, muito forte e tem uma capacidade enorme de autoconhecimento, vigilância e deve ser muito bem reconhecido por isso. Por si mesmo, né? Não buscar o reconhecimento externo. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Então, buscar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Não se exalta a si mesmo nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões de ressaltar as qualidades dos outros. Aquela pessoa é tão bonito, né? Quando você vê alguém que é elogiado e imediatamente começa a elogiar outra pessoa também. Nossa, que legal isso que você fez. Aí a pessoa fala, obrigada, mas eu não poderia fazer isso se não fosse essa outra pessoa aqui que me ajudou. Tão bonito isso, né, gente? É tão legal isso. Então, faz parte das características do homem de bem. Para quem chegou agora, Eliane, seja bem-vinda. E nós estamos falando do item 3 do capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos é o nome do capítulo e nós estamos nesse item que fala sobre o homem de bem. Então, são características que se espera de uma pessoa de bem. Então, sempre que é exaltado as suas qualidades, ele também aproveita a oportunidade para exaltar qualidades de outras pessoas. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Parábola dos talentos está aí para dizer isso, né? Para mostrar o quanto isso é real. Então, não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens. Não se envaidece, não significa que você não pode reconhecer. Nossa, como eu fiz isso aqui bem feito. Nossa, como eu fiz melhor hoje do que ontem. Que legal isso que eu fiz. Mas não fica assim envaidecente, você viu? Uma coisa é eu reconhecer para mim mesma, porque isso é bom. Nós olharmos para os nossos resultados positivos nos dá força para enfrentar as nossas dificuldades. Olharmos para as nossas, identificarmos os nossos próprios resultados positivos, nos dá força para avançar e acreditar em nós mesmos, para verificar o quanto nós podemos superar aquelas coisas que nós ainda não superamos. Porque se a gente tem essa referência, olha, aquilo lá eu fui capaz de superar, eu posso ser capaz de superar isso aqui também, que está vindo pela frente. Então, identificar as próprias qualidades, as próprias virtudes é uma coisa boa, mas não significa que você precisa se envaidecer delas. Uma coisa é você reconhecer para você mesmo, outra coisa é você ficar assim, você viu? Você viu como eu fiz certo isso? Você viu como eu fui bom? Você viu que lindo isso que eu comprei? Você viu que lindo isso que eu fiz? Você viu que lindo isso que eu sou? Maravilhoso que eu sou? Né? É diferente. Então, tá dizendo aqui, não se envaidece do que tem, da sua riqueza, das suas vantagens, pois sabe que o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resulta mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Então,
os bens que nos são concedidos, na verdade, eles não são nossos, eles são empréstimos, né? Eles não são objeto da gente se glorificar por tê-los conquistado. Eles devem ser considerados como algo passageiro, algo, inclusive, gente, uma coisa, lendo esse item, Sede Perfeitos, o homem de bem, eu me lembrei muito de um outro item que está no Evangelho também, que é no começo do Evangelho, diz o ponto de vista. E se você identifica esse ponto de vista, se você começa a olhar para a vida deste ponto de vista, que eu vou falar rapidinho agora, tudo muda e fica muito mais fácil você buscar ter essas características do homem de bem que diz aqui. Que ponto de vista seria esse? O ponto de vista da eternidade. O ponto de vista espiritual, olhar para a vida material como quem é e sabe que é um espírito temporariamente num corpo, e não um corpo que tem um espírito. É diferente você colocar você se ver como um espírito imortal. Nós somos indestrutíveis, nós nunca vamos morrer. O que vai morrer é o nosso corpo, e esse corpo é temporário. E junto com esse corpo temporário, todos os bens materiais são temporários. Como a Eliane colocou aqui, né, Eliane? Somos mordomos. Somos mordomos. Então, nós somos, temporariamente, estamos de posse desses bens. Porém, nada disso vai com a gente depois. Isso não significa que a gente tem que querer uma vida de pobreza. Pelo contrário, quanto mais a gente evoluir no mundo material, quanto mais a gente conquistar conforto, conquistar qualidade de vida, que seja material, que seja através da nossa saúde física, de um conforto de casa, de poder comprar coisas, de poder viver confortavelmente na matéria, mas a gente também consegue focar no desenvolvimento espiritual. O problema é quando os bens materiais são a finalidade da nossa vida. Eles não podem ser a finalidade. Eles devem ser um meio pelo qual nós conquistamos outras coisas que são mais importantes, que é a nossa evolução espiritual, porque nós nunca vamos morrer. Então, esse ponto de vista que eu tô falando é esse ponto de vista do espírito imortal, e não do corpo perecível, e que logo, logo a gente vai deixar, né? Somos mordomos. Continuando aqui, usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas. Já li isso aqui, né? Então, o que você fez dos bens que você recebeu? Você utilizou só para se envaidecer? Você utilizou só para satisfazer suas paixões? Ou você utilizou disso para ficar tranquilo e poder buscar um maior crescimento como ser humano? Ou você... Tchau, Arlete. Ou você usou dos bens materiais para evoluir e tal, como eu já disse, ou você usou apenas para se envaidecer? Isso vai ser cobrado de nós. Se na ordem social alguns homens estão sob seu comando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. Então, aquele líder, chefe, ou dentro da família, ou dentro da empresa, ou em qualquer situação, um professor numa sala de aula, que usa de sua autoridade para fazer com que as pessoas se sintam bem. É necessário delegar, é necessário dar ordens, é necessário conduzir, mas como isso é feito? Todos nós já tivemos oportunidade, a gente sempre deve se colocar no lugar das pessoas para entender o que Jesus está ensinando a gente aqui.
Todos nós já passamos por situações em que nós vivenciamos uma autoridade, estivemos sob uma autoridade negativa. Uma autoridade de alguém que nos humilha, que nos coloca para baixo, que não nos enxerga como seres humanos com necessidades, com emoções, com vontades próprias, com dificuldades, com dores. E já tivemos também situações em que nossos líderes, alguém que estava sobre nós, na questão de autoridade, numa questão de cargos ou situações familiares, qualquer situação dessa, que nos tratou como um ser humano, que colocou sobre nós sua autoridade de uma forma que nos inspirou a sermos melhores, de uma forma que nos levou a expandir, a colocar para fora o melhor de nós, né? Então, mais uma vez, fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Então, se agora é a nossa vez de sermos líderes, agora é a nossa vez de termos pessoas sob nossa autoridade, que seja de uma forma respeitosa, que seja de uma forma amorosa. Deixa eu ver se ainda dá para finalizar aqui. Gente, não vai dar. Eu vou precisar ir embora, porque eu também tenho que trabalhar. Então, fiquem com Deus, vamos agradecer a oportunidade de ter acesso às palavras de Jesus, a esses ensinamentos maravilhosos desse grande mestre que veio nos ensinar a viver. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até!